evolução. Essa é sem dúvida a palavra que mais gostamos de ouvir quando uma empresa como a Capcom ou até mesmo a Bandai tenta reviver uma franquia para a geração atual. Obviamente, evolução gráfica é o mínimo que nós esperamos de um jogo lançado para um console que custa em torno de R$4.000. Mas hoje eu quero conversar com vocês em algo que vai além disso, algo muito mais profundo, os detalhes. Será que teremos atividades secundárias como a Mission 100? Será que o cuidado com a gameplay de cada personagem se mantém nesse novo título da série? Ou será que Sparking Zero é só mais um jogo bonito por fora, porém oco por dentro? Se você ficou curioso, já deixa o like e se inscreve no canal, porque no vídeo de hoje nós vamos discutir se Sparking Zero está realmente respeitando o legado e a atenção aos detalhes que a saga Tenkaichi sempre teve. Obviamente, tudo isso depois da vinheta. Uma das coisas que mais me incomodam nessa nova geração é a falta de atenção aos detalhes. E não, eu não tô falando de gráfico. Me lembro até hoje de como fiquei impressionado quando joguei um jogo do Xbox 360 pela primeira vez. A liberdade que o hardware oferecia aos desenvolvedores permitia criar experiências muito mais ricas. Assassin's Creed, por exemplo, me dava a sensação de total liberdade. Eu podia escalar, descer, explorar praticamente tudo em qualquer lugar do mapa. Era algo que eu nunca tinha experimentado até aquele momento. Sparking Zero é o primeiro jogo de anime de grande orçamento a ser lançado para essa nova geração de consoles, então a grande questão que fica é: quais inovações ele realmente traz? Quando falamos a respeito do visual dos personagens, podemos notar um nível de detalhamento muito maior, diferente de jogos como Dragon Ball Xenoverse, onde os personagens pareciam mais rígidos, quase action figures de si mesmos. Dragon Ball Sparking Zero realmente caprichou nesse aspecto. Os cabelos dos personagens reagem ao movimento, os trajes balançam enquanto você voa, e a fluidez da movimentação é muito notável. Obviamente quando comparado ao Tenkaichi 3, onde o voo era bastante rígido. Aqui podemos fazer curvas muito mais suaves e inclinadas, com os personagens reagindo de maneira muito mais natural às mudanças de direção. Mas isso não é nenhum tipo de inovação. Esse tipo de voo mais bem feito, nós já podemos ver uma evolução desde o Xenoverse até o Kakarot. Mas com certeza Sparking Zero é o melhor até agora. A destruição dos trajes também está presente em Sparking Zero. Após recebermos um ataque muito forte a curta distância, podemos ver o desgaste nas roupas dos personagens, algo que obviamente não podia faltar. Afinal, já é uma característica que temos desde os jogos clássicos da franquia. No entanto, o grande problema é que não houve evolução nesse aspecto. Mesmo após mais de 10 anos, ainda temos apenas um único modelo de roupa desgastada para cada personagem. Como eu já mencionei anteriormente, isso pode parecer apenas um detalhe, mas convenhamos, os detalhes são o que fazem a diferença, você não concorda? Não seria muito mais interessante se houvesse diferentes níveis de desgaste para a roupa dos personagens durante a luta? Deixe aí nos comentários a opinião de vocês que eu quero muito saber. Outra coisa que pra mim nunca foi totalmente explorada em um jogo de Dragon Ball são as skins. Quando falamos de Fighter Z, por exemplo, eu não pensaria duas vezes antes de comprar uma skin do Goku Migate com cabelo preto, independente do preço. Sem falar diversos outros exemplos de skins que poderíamos ter tido no Fighters. Em 2024, Dragon Ball completa 40 anos, e o que não faltam são ideias para skins dos personagens. O próprio Goku tem inúmeras versões de trajes que poderiam ser incluídas em Sparking Zero. O ideal mesmo seria se pudéssemos desbloquear essas skins ao longo da campanha do jogo, mas conhecendo a indústria como ela é, com certeza eles irão cobrar por isso. Mas eu prefiro que cobrem do que não seja feito. Mas para nossa sorte, isso praticamente já está confirmado, afinal nos últimos trailers foi vazado o Goku com outras roupas. Resta saber o tamanho da variedade desses trajes, afinal não podemos criar grandes expectativas a respeito disso. Mas eu acredito que se tivéssemos várias skins o jogo ficaria ainda mais rico. Gráficos sempre serão um tópico polêmico, afinal, como vocês podem ver no meu último vídeo, eu fui detonado por criticar a direção de arte do game. Por mais que a direção de arte não me agrade totalmente, pois na minha opinião eu gostaria de ver mais traços de anime nos personagens e não apenas um 3D com cel shading. Mas enfim, uma das coisas que mais me agrada aqui são as partículas, pois cada movimentação, golpes especiais, socos, chutes possuem impactos que emitem diversos efeitos. Isso, além de deixar o visual do game muito mais bonito, dá aquela sensação de que estamos vendo uma animação lutar na nossa frente, sendo desenhada quadro a quadro. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi a aura de carregamento de Ki. No Tenkaichi 2, todos os personagens possuíam a mesma aura.
E pra ser sincero com vocês, essa aura não era muito legal, tinha algumas partículas brancas e cinzas e alguns efeitinhos que não combinavam nem um pouco com a paleta de cores da transformação. Foi só a partir do Tenkaichi 3 que cada personagem recebeu uma aura personalizada para chamar de sua. E dessa vez, novamente nós temos auras personalizadas para cada personagem, e na verdade Sparking Zero foi além disso. Pois dependendo do lugar em que estamos carregando nosso Ki, a aura pode levantar bolhas, pedras ou apenas retrair o ar enquanto estamos voando. Isso é algo que eu gosto de chamar de integração. Observem essa imagem, ela parece deslocada, não é? Afinal, as cores não batem com o fundo e nem sequer temos sombras para dizer que os personagens estão ali. Mas quando fazemos algumas modificações, criamos uma integração entre os personagens e os demais elementos da imagem, o que dá uma sensação de integração. E é que isso é o que eu mais quero ver em Sparking Zero, personagens integrados com o cenário e com uns aos outros, dando uma ideia mais realista, mas acima de tudo, muito mais caprichosa. Mas se tem algo que é passível de muitas críticas e elogios é o cenário. O cenário de Sparking Zero eu diria que é o mais detalhado dentre todos os jogos de luta da franquia. Quando comparamos com o de Xenoverse, podemos perceber nitidamente qual teve o maior cuidado. É quase como se cada banco tivesse sido pensado por um arquiteto. Por mais que o cenário seja com certeza maior e mais cuidadoso, eu não consigo ver grandes evoluções aqui. Eu gosto muito da ideia do mapa do torneio, em que quando jogamos um grande ataque na arena, acontece uma cutscene e o mapa vira a cidade em volta da arena. Mas ainda assim acho que falta destruição. Poderíamos ter cenários muito mais destrutíveis, onde ao sermos arremessados no chão abriríamos uma cratera enorme. Ou até mesmo quando fôssemos jogados contra um prédio, derrubássemos ele. Esse tipo de coisa eu realmente acho que é algo difícil de ser feito, mas acho que nunca veremos um cenário interativo dos sonhos. Afinal, estamos na mais nova geração de consoles e eu consigo contar nos dedos de uma mão quais foram as inovações que ela trouxe. Não sei vocês, mas eu adoraria destruir tudo que tivesse pela minha frente enquanto luto. E vocês? Isso até se encaixa no que eu já venho falando a respeito de integração, afinal não é nada crível controlarmos personagens capazes de destruir um planeta, mas que não conseguem derrubar um prédio. Isso é algo que talvez seja adicionado mais pra frente, mas vai saber. Uma coisa que realmente poderia ser adicionada é a sua inscrição aqui no canal e até mesmo seu like aqui no vídeo. Tá assistindo isso aqui de graça, pô. Nunca te pedi R$1, então deixa o like aí, valorizar o trampo dos trabalhadores. Beleza. Acabou de sair uma coisa que simplesmente calou a minha boca. Faz muito tempo que eu venho dizendo que Dragon Ball GT seria vendido através de DLC. E pra nossa sorte, eu estava redondamente enganado. Pois a Bandai surpreendeu e muito com esse novo trailer. Esse jogo realmente vai ser grande, pois afinal nós não temos os personagens do GT em um jogo base de Dragon Ball desde o Xenoverse. E olha que até lá a história foi vendida separadamente, nós podíamos usar os personagens do GT, mas não jogar a história deles. Agora nos resta saber se a saga GT será adaptada no jogo base ou se teremos que dar um troquinho a mais para jogar essa história. Eu poderia dizer que não acredito que teremos a história do GT, mas sinceramente depois desse trailer eu não duvido de mais nada. Com esse novo sistema de escolhas na história para alterarmos o rumo dela, acredito que o GT poderá ter escolhas muito bem-vindas, como o Vegeta despertando o Super Saiyajin 4 na saga do Baby ou até mesmo o Godita derrotando Shin Shenlong antes que a fusão terminasse. Enfim, as possibilidades são infinitas, mas como vocês já sabem, eu não posso apenas elogiar, né? Preciso admitir que esse modo história com escolhas me deixa um pouco preocupado. Afinal, fico curioso com a quantidade de escolhas que poderemos fazer, pois acredito que não será um sistema tão completo quanto o de Detroit Become Human, e provavelmente teremos pequenas modificações que não irão se alastrar pelo resto da história. Afinal, se Goku se transformasse em Super Saiyajin na saga dos Saiyajins, a saga do Freeza praticamente não teria existido, pois o Goku poderia ir sozinho atrás das esferas, já que o Freeza não daria nem pro cheiro. Acredito que as escolhas vão iniciar e terminar na própria saga. Não acredito que elas vão influenciar ao longo do jogo. Agora voltando a falar do trailer do GT, não sei se é impressão minha, mas os personagens não parecem tão bem acabados quanto outros. Percebe-se que as cores e as luzes não parecem muito integradas e as texturas poderiam estar mais detalhadas também. Sparking Zero ainda possui o meu voto de confiança, afinal os gráficos vêm evoluindo de uma forma significativa, mesmo que a direção de arte não me agrade totalmente. Mas se tem uma coisa que eu ainda não consigo entender, é aonde está o Super 17.
Ele era um dos personagens mais divertidos de se jogar no Tenkaichi 3, e o fato dele não ter dado as caras aqui me deixa preocupado. Imagina só se eles estão fazendo os personagens do GT às pressas por conta da pressão dos fãs. E acabaremos tendo uma saga totalmente capada, faltando personagens e história. Os gráficos eu até entendo não estarem os melhores possíveis, mas eu diria que até mesmo alguns golpes especiais desses personagens estão feios, pois colocar uma Super Explosive Wave no Goku Super Saiyajin é algo bem genérico. Mas vamos esperar para ver como essa saga vai se desenvolver nas próximas semanas, afinal falta menos de um mês para o lançamento. O que me faz pensar se teremos um trailer de Dragon Ball Super, pois esse é sem dúvida o jogo de Dragon Ball que mais está investindo na imagem do Super. Qual outro jogo de Dragon Ball temos os personagens de Dragon Ball Super protagonizando a capa do game? Acredito que até dia 10 teremos um trailer do Super sim, mostrando a saga Bills até o Torneio do Poder. Pois eu de verdade espero que eles não adaptem só a história do Dragon Ball Z aqui. Eu realmente gostaria de ver a saga GT e a saga Super, que foram sagas que nunca receberam o destaque devido em um jogo de Dragon Ball. Um ponto que definitivamente não podemos deixar passar é a revelação do enorme número de personagens que teremos no game. Personagens dos filmes antigos de Dragon Ball Z, como BoJack e sua gangue, Gallic Jr., Janemba e dentre outros. Saber que teremos o Broly clássico é uma coisa que me deixou bastante surpreso, pois afinal eu pensava que só teríamos o Broly do Super, mas é muito bom saber que eles não vão esquecer do clássico. Isso acaba tornando o elenco desse jogo maior que a franquia já teve. Com certeza, esse é um dos maiores atrativos para os fãs de longa data e, claro, para quem curte a variedade de jogabilidade que cada personagem traz. E agora o que resta saber é como serão as DLCs. Será que realmente valerá a pena investir nelas? Nos últimos anos nós vimos empresas pecarem muito nesse ponto, lançando conteúdo adicional que não justificava o investimento. E infelizmente a Bandai Namco tem um histórico muito ruim de expansões que não agregam bastante valor à experiência. Eu pelo menos jamais achei um preço justo pagar quase R$40 por uma DLC que só vem um personagem. Sem falar as DLCs do Kakarot, que sinceramente não são grandes coisas, algumas são bem ruinzinhas. Mas pra ser sincero com vocês, a Deluxe Edition, por exemplo, tá me deixando bastante tentado a comprar, justamente pelo seu acesso antecipado de 2 dias antes do lançamento. Pra quem cria conteúdo como eu, isso faz bastante diferença. Quanto antes eu puder jogar, mais cedo poderei escrever o roteiro, gravar o vídeo e editar. E quanto mais cedo tudo isso acontecer, mais cedo o vídeo estará no ar. Ainda que o Conversa Elegante não seja um canal gigantesco, seria incrível receber uma key do jogo da Bandai, para poder cobrir o lançamento o quanto antes, e ainda poder dar uma boa economizada no final do mês. Mas para ser realista, eu não acredito que isso aconteça, então provavelmente eu teria que desembolsar o valor da versão Deluxe. Isso vai doer no bolso. A minha confiança no game até o momento está relativamente alta. A gameplay demonstrada até agora parece estar equilibrando muito bem o clássico sistema de luta da franquia com as mecânicas mais modernas que foram aprendidas e aprimoradas ao longo dos anos. E isso é um ponto muito positivo, porque evita a sensação de que o jogo é apenas mais do mesmo, com gráficos melhores. Eu ressalto que é importante termos novidades aqui, mas nem tudo pode ser perfeito. Uma das coisas que não me agrada aqui é a câmera. Após assistir algumas gameplays, ficou claro pra mim que a câmera ainda precisa de alguns ajustes, principalmente durante os momentos mais caóticos da luta. Enquanto está muito pegado, nós mal conseguimos entender o que está acontecendo porque a câmera balança demais. Isso não era um problema nos últimos jogos da franquia Dragon Ball. Espero que eles consigam otimizar isso antes do lançamento. Outra questão que me deixou um pouco em dúvida é o fato de que o jogo apresenta algumas similaridades com Raging Blast. E isso pode ser tanto um ponto positivo quanto negativo. Raging Blast tem seus méritos, mas também ficou marcado por certas limitações que espero que não se repitam aqui. Afinal, nós queremos um Tenkaichi 4 e não Raging Blast 3. No final das contas, só teria minha opinião formada quando eu puder finalmente jogar o game. No entanto, o saldo aqui é bastante positivo. Temos muito mais acertos do que erros aqui. O que nos resta é esperar pelo lançamento, analisar como as DLCs serão distribuídas e torcer para que o jogo entregue tudo o que está prometendo. Enquanto isso, eu vou continuar em dúvida sobre qual versão comprar, mas inclinado a pegar a versão Deluxe, justamente pelo Early Access. Mas e vocês, pessoal? Qual versão planejam comprar? Ou vão zerar pelo YouTube? Deixa aqui nos comentários que eu realmente quero saber. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima.